Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Estamos transmitindo diretamente aqui do nosso ranchinho na Vila de Pescadores da Praia da Almada, em Ubatuba, onde a gente tem aqui nosso ranchinho incrustado aqui no fim da praia, na costeira. E eu tô junto aqui com a minha esposa Kilza Noriko Riga, mestiça samurai da ilha de Okinawa e que é coordenadora pedagógica. E conversando com ela alguns assuntos ligados à educação, eu entendi pela importância do momento que a gente está vivendo, por conta da pandemia, enfim, toda essa situação e a nossa educação que já não ia muito bem, tentar fazer uma reflexão com vocês o que a gente entende pela verdadeira educação, né? Eu imagino que a educação, conversando com a Kilza, que é coordenadora pedagógica, assistindo uns vídeos com ela é uma ação participativa de crescimento, tanto do educando quanto daquele que se propõe ser o educador, que na verdade tem que cativar, que tem que seduzir o educando, né, para eduzir dele potenciais latentes que às vezes nem ele mesmo sabe, para que ele descubra o seu verdadeiro dom. Então, nesse caso, entra muito o querer, a vontade de assimilar o conhecimento. Porque a gente não pode simplesmente imaginar que a gente vai pegar uma criança, um aluno ou um adolescente e obrigá-la a ficar confinada 5, 6 horas numa sala de aula, vomitando um monte de conhecimento que a gente acha importante. Por quê? Para essa criança ter que aprender achando que aquilo será importante na vida dela, ou que talvez vá salvá-la economicamente. Quer dizer, por que a gente coloca o tipo de educação que existe hoje? Para a criança se apropriar deste conhecimento para fazer o quê? Quando a gente sabe muitas vezes que a transmissão de conhecimento nada mais é do que a apropriação que a gente tem que ter do conhecimento daquilo que foi feito pela geração anterior. Mas não um conhecimento sistemático ou apenas racional, mas algo que traga as raízes daqueles seus antepassados, do que eles viveram, do que eles passaram, do que eles sentiram. Então, quando você fica sensibilizado por esta vivência de pessoas, pela cultura que elas produziram, pelo sofrimento que há por detrás de toda uma civilização, quando a gente estuda em história, ou de transformações de um país quando a gente estuda geografia, ou da engenharia que se chegou, do conhecimento da tecnologia quando a gente estuda ciências, e por que não dizer as artes, aquilo que inspirou o homem. Se a gente consegue despertar, inclusive pelo nosso próprio exemplo, de adulto, de educador, de pessoa mais velha, ou de membro da família, no jovem, esta vontade de conhecer, daí praticamente o educador nem é mais necessário. Porque com a mídia que a gente tem hoje em dia, o próprio educando vai buscar todo aquele conhecimento que ele está precisando para alimentar o seu próprio espírito. E o que a gente busca com a verdadeira educação? Eu acredito que trazer ferramentas que o educando possa seguir para encontrar dentro de si paz e felicidade e ser um exemplo para outra geração que está vindo. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não tem aquele olhar, que eu estava até conversando com a Kilza, que a gente chamou o olhar do cachorro, porque a gente foi recebido por uns amigos numa casa aqui próxima, e a gente já sentou à mesa e começou a conversar, e tinha ali uma cadelinha, uma cachorrinha, e que ela estava um pouquinho, vamos dizer assim, triste, porque de fato ela tinha perdido, acho que o pai, a mãe e a irmã, e eu não sabia. E a Kilza, observando o animal, conversando com a dona contou a história. Ela falou, de fato, é a primeira vez que ela está aqui no rancho sem a mãe e a irmã. Como é que você vai perceber isso na cachorra? E ela percebeu, pelo treino que ela tem como coordenadora pedagógica, do olhar que ela tem para perceber nas entrelinhas muitas coisas que as crianças não conseguem nem dizer.
E é este olhar que falta para as pessoas como um todo, principalmente para os educadores, que vivem num quadradinho procurando transmitir um conhecimento que hoje em dia é passado para eles em forma de cartilha. Imagina, nem ele tem o próprio direito mais de produzir aquele conhecimento que ele acha importante, mas ele tem que seguir uma cartilha e não vê a hora de se ficar livre dessa cartilha e cumprir a sua missão, sentido de missão cumprida. A gente sabe que o educando, a criança, ela só aprende se ela quer. Ela não vai aprender por vontade própria. Ela tem que estar motivada para isso. E se você não criar essas condições através do seu próprio exemplo, ou da maneira como você traz ou conta a realidade para ela não vai se motivar. E a gente sabe que muitas vezes na nossa vida, e eu conheço alguns colegas assim, seguiram profissões ou se motivaram pelos exemplos dos seus próprios professores. Eu me lembro de uma história que o grande filósofo e educador indiano Judith Krishnamurti contou uma vez de uma criança que estava na lousa, na sala de aula, e a professora estava na lousa escrevendo, e o menino estava distraído, olhando a parede. Acho que tinha uma largatixa ali, ele estava entretido, ele estava magnetizado, ele estava olhando, ele estava encantado, hipnotizado com os movimentos que aquele bichinho estava fazendo. Enquanto a professora na lousa estava colocando lá aula de gramática, sei lá o quê. E ela chamou o menino, falou: fulano, você presta atenção na lousa porque você está distraído. Olha que erro grave. Prestar atenção. A palavra atenção significa ausência de tensão. No momento em que você é chamado para fixar sua vista na lousa, você já não está com mais ausência de tensão. Você está tenso. Você está tendo que engolir um conhecimento que muitas vezes para você nem faz sentido. E a professora perdeu o olhar. Ela disse que o aluno estava distraído. E se ela fosse observar direito, o aluno não estava distraído. Ele estava concentrado. Talvez não na matéria dela, mas na largatixa. Então o que os professores de hoje, ou os educadores, ou nós, como geração mais velha, precisaríamos ter? Esse olhar de cachorro. Perceber, por exemplo, na criança, que ela estava encantada com aquilo. E tentar entender o que ela estava sentindo naquilo. E estimulá-la. Ah, então você está encantado com a largatixa? Então me traz um trabalho sobre a largatixa. Descobre se ela tem sangue frio, se ela tem sangue quente, por que ela recupera o rabicho quando ela perde, como é que ela se reproduz, como é que ela caça, como é que ela consegue ficar grudada na parede e não cair, as estratégias de caça. Enfim, se quiser me traz até um trabalho holográfico, hoje em dia até possível. E justamente essas crianças hoje, com todo esse conhecimento tecnológico, que foi criado lá nos anos 80 para aqueles mariners americanos poderem simular situações de guerra, e hoje esses jogos estão totalmente disponíveis em não sei quantos D, 4D, 5D, 8D, para essas crianças. Como é que você pega uma criança dessa, põe dentro de uma sala de aula e manda ela prestar atenção num quadro verde, onde você vai ensinar para ela os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Juruá-Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, Araguaia, Tocantins. Quer dizer, eu até decorei isso na minha época, mas nunca fui para lá. Olha que coisa inútil. Que espaço no meu HD que eu podia ter me ocupado com outro tipo de encantamento. Então, o princípio fundamental do educador é propiciar condições da criança querer aprender. Eu não vou ficar aqui dizendo, nem porque eu não sou um especialista, em como a criança deva aprender, qual a metodologia, nem nada disso. O pessoal fica fazendo debates aí online, fóruns e fóruns e fóruns. Mas a essência eu tenho certeza, que se a criança não for estimulada a se interessar, a aprender, aquele conhecimento não vai fazer significado nenhum para ela.
E você está fazendo mais mal do que bem ao educar uma criança desse jeito, porque você vai estar ensinando e enchendo a cabeça dela com um monte de coisas que depois, para ela adquirir a verdadeira paz e felicidade e tranquilidade dela, ela vai ter que tirar tudo. Ela vai ter que aprender a arte de desaprender. Enfim, não se usa educação para evoluir um processo humano. Por exemplo, a medicina. A medicina ela vai construindo conhecimento aonde o ser humano evolui. Através do que é descoberto para melhoria ou manutenção da sua saúde, enfim, as novas tecnologias. E a educação? O que ela tem feito para evoluir o processo humano? Quer dizer, está certo que a gente se apropria do conhecimento antigo, dos nossos pais, dos nossos avós, mas a educação não ensinou isso, a gente acaba se apropriando, isso é o que a gente chama de cultura, fora da escola. Então o que de fato a escola está trazendo para transformar este sujeitinho em um agente transformador, um promotor de saúde, por exemplo? Como é que a gente está conseguindo tornar o aluno cúmplice de um processo de evolução humana? Qual é essa história da relação pedagógica? Essa troca de aprendizado, o saber ouvir, né? Que é o olhar do cachorro, é a mesma coisa. Acolher o que o outro está sentindo. Então, quando você descobre em cada aluninho que está sentado na sua sala o dom que nem ele mesmo sabe, através, às vezes, não só das palavras, muitas vezes não são nem palavras, é um olhar, é um gesto, é algo que você percebe que ele se encanta e que não está dentro do teu roteiro de transmissão de conhecimento, você talvez consiga despertar o artista que talvez nunca viesse à tona se não tivesse o seu condão de varinha mágica. E esse é um pouco a função do educador, de fada madrinha, de dar as condições para que a própria, vamos dizer assim, do filme da Disney lá, a Cinderela, a própria gata borralheira se perceba, se olhando no espelho, uma pessoa que ela tinha dentro dela, mas que nunca tinham dado oportunidade para ela ver. Esse é o papel do educador. Motivar a criança e não jogá-la para baixo, humilhá-la ou desmotivá-la no sentido de dizer que ela não tem potencial, que ela nunca vai ser ninguém. É por isso que a gente lembra do nome das nossas primeiras professoras. Eu lembro da minha, tia Lucy, tia Maria José, enfim. Eu acho que quando você desenvolve na criança este potencial, você está transmitindo o amor. E é no amor que a gente constrói as bases de uma relação sólida. Enfim, pessoal, existem vídeos de palestrantes com horas e horas e horas falando bonito, trazendo uma linguagem toda apropriada, mostrando que está preocupado em educar. Mas você não percebe no olhar desse educador um brilho, uma ternura, um carinho, um amor. Realmente, em nenhum deles você vê uma emoção. Você não vê algum deles numa dessas lives se emocionar por perceber talvez que esteja perdendo a batalha ou que está sozinho. Olha o Marcos voltou para vocês. Agora eu fico um pouquinho mais escuro, mas... Enfim, eu acho, pessoal, que o que eu tinha que falar para vocês eu falei. Eu lanço essa semente como uma reflexão nesses 15 minutos de vídeo, para que vocês possam até traçar comentários aí, colocar a visão que vocês têm, como vocês gostariam, que tipo de professores vocês gostariam
que existissem para trazer que tipo de conhecimento para o filho de vocês? Essa é uma pergunta que talvez em nenhuma dessas pesquisas tenham feito para os pais. Como você imagina o educador ideal? O seu filho estaria dentro de uma sala de aula se relacionando com este mestre? De que forma? Talvez nem dentro de uma sala de aula, mas como era antigamente na Grécia, né? Onde o educador saía com seus pupilos, com seus discípulos andando, e eles iam observando a natureza. A observação é muito importante. E da observação da própria natureza, da observação de si mesmo, eles calmamente, pausadamente, iam tirando lições para a sua própria vida. Enfim, pessoal, não existe uma fórmula correta de se educar. Mas com certeza, tanto isso serve para os nossos filhos como para os nossos alunos. Se não tivermos amor envolvido, e o amor contagiante, aquele amor em que você mostra inclusive as suas fraquezas, aquele amor em que você, dos filmes lá do Carpe Diem, né, de viver plena e intensamente o momento presente junto com o teu educando, descobrindo juntos o processo, todos os protagonistas da ação. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você tiver esta condição, você com certeza vai plantar uma sementinha muito profícua no coração do teu educando, e ele, mesmo que não aprenda com você nada da matéria curricular, vai fazer com que essa semente floresça, não vai se esquecer de você, e essa tua inspiração na vida dele vai fazer com que ele seja uma pessoa melhor e de repente desaflore, desabroche um talento que talvez ele não enxergasse e se torne uma pessoa que também vai levar valores para os outros, como numa cadeia sem fim, tá bom? É isso aí. Obrigado pelo toque, viu, Kilza? Você educa pelo coração. É isso aí. Olha lá, pessoal. Agora o pessoal já está indo embora, né? Fraterno beijo, paz e luz. Tamo junto.